Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Joselito Bessa e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que realmente funciona sobre algoritmo. Aqui eu vou te mostrar como funciona o algoritmo do YouTube. Aqui eu vou te mostrar como atrair mais cliques e fazer mais pessoas assistirem até o final. E como parar de perder tempo e fazer com que o algoritmo divulgue seus vídeos. Então, permaneça até o fim dessa aula. O YouTube não é para amadores. É preciso tomar uma atitude como um profissional. Existe uma estratégia. Vamos entender como funciona o algoritmo do YouTube? Veja o quanto é simples. A capa desse vídeo, os títulos, tá vendo? Vamos olhar aqui, ó. Olha como está escrito aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, ó. Comece no YouTube, tá vendo? Aí ele fala, 12 anos e 10 mil vídeos depois. É isso que eu faria em 2026. Então, tá vendo? Ele colocou uma imagem atrás de vídeos. Ele falou assim que tem 12 anos e já postou 10 mil vídeos. E aí ele dá uma ideia. Isso que eu faria em 2026 no YouTube. Se o quê? Se ele estivesse começando. Mas a proposta aqui é você olhar títulos também e olhar os grandes, como é que eles estão trabalhando. Olha aqui, ó. Como é, olha essa quantidade aqui, ó. Em 15 horas, 8.800, tá vendo? Porque ele já tem uma grande audiência já. Esse aqui tem 35 mil há 4 anos. 35 mil visualizações. Então, veja só. Mas aqui funciona assim, ó. As impressões, tá vendo que cada vez que a gente para diante de um vídeo, causa uma impressão lá no canal da pessoa. E a cada 100 impressões, gera a taxa de 10%, que são 10 cliques. Se a sua capa for bonita, for atraente, se chamar a atenção pelo que ele está mostrando aqui, ó, primeira venda rápido, tá vendo? Aqui, ó, primeira venda rápido, aí botou a venda realizada, e aqui embaixo colocou qual é o marketing que ele ia usar, afiliado, marketing de afiliado. Aí vai como fazer a primeira venda rápido e gastando pouco. Isso aqui é como funciona o algoritmo. O algoritmo vê aqui, e se a sua capa for bonita, se o seu título estiver dizendo de acordo com a sua capa, e se o seu público gostar, certamente ele vai entrar, certo? Mas tem as taxas de retenção também, que vem após isso, que nós vamos conversar na aula mais para frente. Então vejam, como eu disse aqui, então o algoritmo, para o algoritmo recomendar o nosso vídeo, nós precisamos de quê? Boas thumbnails, nós precisamos de boas capas, nós precisamos que ela combine, ela vem trazendo uma leitura da capa até o título, mostrando tudo o que o usuário vai, ou seja, o nosso público, né? O público que assiste esse tipo de conteúdo, ele vai encontrar dentro do nosso conteúdo. Então aqui eu estou falando para vocês de algoritmo, vocês viram realmente. Aqui então eu vou mostrar, ó. O algoritmo ele vai ver se a sua capa é boa, se o seu título é bom, e vai ver se o roteiro é bom, e vai ver se o seu conteúdo é bom, porque agora tem a inteligência artificial dentro do, que é o próprio algoritmo, né? Então ele verifica tudo isso aí e vai mostrar para as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Bons conteúdos. Até os conteúdos a gente tem que olhar, ver como é que é o padrão, como é que é o padrão do nosso concorrente, pessoa que está com o canal falando igual, que já está maior em números de visualizações, que já passou pelo processo de teste do YouTube, porque aqui no YouTube você tem que trabalhar, e o resultado vem a médio e longo prazo. No princípio vai ter algumas visualizações e vai postando até que o algoritmo do YouTube vá e divulgue também para o público que consome os conteúdos de outros criadores de conteúdo que são do mesmo nicho. Então, tem que prestar atenção nos conteúdos que eles fazem, tem que prestar atenção nos roteiros, nos títulos, nas thumbnails. E só modelar, fazer diferente, mas com o mesmo objetivo, porque a aula é a mesma coisa. Vamos colocar serviço de eletricista, é a mesma coisa em todos os lugares. Então não muda nada, só muda o que? A thumbnail, a pessoa, que é a foto, que é um professor, e o público vai escolher com qual professor ela quer ouvir sobre o assunto. É simples assim, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua beleza, você é único, eu sou único,
Então a gente tem que o quê? É só produzir e esperar, porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então nós estamos aqui plantando no nosso nicho, nós estamos plantando no nosso nicho os nossos conteúdos, do nosso jeito, da nossa forma, porque nós somos individuais. Nós somos individuais e cada um de nós temos a nossa postura, cada um de nós temos o nosso ver, só que a profissão, o conteúdo que a gente esclarece é o mesmo. É o mesmo, só muda de pessoa para pessoa. Ou seja, na internet, a pessoa escolhe com quem ela quer estudar. Então não tem como você ficar preocupado. Então, é assim que funciona. Então, para isso, precisa postar. Você vai postando e vendo o que está funcionando, vendo aqueles que já estão no mercado e procurar modelar da mesma maneira deles para que assim seja parecido e o algoritmo também, vendo isso, que as suas capas, os seus títulos são parecidos, aí ele vai indicar você também para ficar ali próximo daquele canal que já é reconhecido, que já é um canal que tem muitas visualizações, que já tem muitos inscritos. Então você vai aprendendo aos poucos. E assim você vai olhando também o conteúdo deles e vai formando esse roteiro, essa forma de falar. O roteiro justamente é o que eu falo aqui no vídeo. Desde o princípio que eu falei que eu vou te ensinar tudo, vou te mostrar tudo que realmente funciona para fazer crescer o canal. Né? Então, e tudo sobre o YouTube, né? Sobre o algoritmo. E para fazer crescer um canal, precisa entender sobre como funciona o algoritmo do YouTube, como você vai fazer para poder atrair mais cliques. E é assim, ó, prestando atenção nas boas thumbnails, nos títulos que já estão com bastante pesquisa lá no YouTube, na barra de pesquisa do YouTube, e por isso nós temos que estar olhando os canais grandes. Os canais grandes já têm esse costume de estar olhando todos os lugares, que tem consultas sobre todas as palavras-chave do seu nicho, certo? E aqui então, por isso que eu falo. Aí então tem que ter bons títulos, esses títulos aqui que são as palavras-chave. As palavras-chave, os thumbnails também tem que colocar a palavra-chave nela. Né? A palavra-chave tem que vir combinando com este aqui, com os títulos. Na verdade aqui, ó, com os títulos que são palavras-chave que são bastante procuradas na rede de pesquisa, tá certo? Os roteiros, como eu falei, nós temos que olhar aqui e olhar como eles fazem esse roteiro, incluir palavras-chave também dentro do roteiro, entendeu? Palavras-chave são os títulos dentro dos roteiros também. Isso. E colocar dentro do quê? Do conteúdo. Que é aqui onde eu estou com você. Entendeu? Falando sobre... Então, vamos passar para cá. Como podemos garantir que o YouTube não é para amadores? Sim, porque para aprender algo como uma profissão, você sempre precisa passar por 3 fases. Quais as 3 fases que nós passamos para aprender qualquer profissão? Primeira fase, estudo teórico, que é o quê? Informação, como a gente está passando aqui agora, a informação. Depois de você aprender as informações, você vai para a prática. Não é verdade? Aqui você vai praticar. Praticar. E depois tem o estágio. Ou seja, esses dois podem estar juntos. Prática juntamente com estágio. Depois é mão na massa, que é aqui, ó, a vida real. Né? Em prática na realidade, já com experiência. Né? Mas por enquanto vai praticando, estagiando ao lado de um professor, vai fazendo. Depois vai vir essa vida real que você mesmo vai produzir. Eu já comprei vários cursos e agora eu estou colocando a mão na massa. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Olha aí a pergunta. A pessoa que dá desculpa ou põe dificuldades nas coisas para aprender essa profissão? Porque aqui o YouTube, você tem que agir como um profissional. Tanto quanto que você vai ensinar, você precisa ser um profissional nessa área que você vai ensinar, e também você precisa ser um profissional na hora de olhar essas coisas aqui. Olhar como cabeça de um YouTube, né? Olhar as thumbnails, como funciona, como é que eles fazem? Como é que eles fazem os títulos? Onde eles pesquisam esses títulos? Aí você vai lá onde eu falei, vai realmente ver o que os maiores estão fazendo, ou o que os professores estão fazendo, ou com o que os seus concorrentes estão fazendo, e vai repetir as mesmas coisas. Porque não há nada novo debaixo do sol. Tudo é copiável. Todos nós somos imitadores.
Então, voltando aqui, você não pode dar desculpa ou colocar dificuldades, mas sim ter uma mentalidade de crescimento. Por quê? Porque você viu que esse, a profissão existe três fases. Primeiro, nós temos que estudar a teoria de quê? De que os grandes aprenderam a fazer assim. E de que nós sabemos que o YouTube ele vai olhar para aquilo que está funcionando e ver se o seu vídeo está igual com o que está funcionando. Para quem? Para o público. Porque o YouTube ele vai funcionar dessa maneira. Ele vai olhar o público e vai ver se o seu vídeo é igual ou ele serve. Ele olha o conteúdo, o roteiro, as thumbnails e os títulos. Pelo título, dá a entender que há um público que pesquisa sobre aquilo. E ele vai olhar se o seu roteiro, a thumbnail, se está falando igual, se ela está de acordo, se o seu conteúdo também, porque eles estão lendo agora o conteúdo da pessoa, se está igual para poder colocar lá naquele local. Lá junto, colado, junto com os que já estão tendo resultado, que já está servindo este público. Então, por isso que temos que ter boas thumbnails, bons títulos. Os títulos é que dá os. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, como funciona o algoritmo. O algoritmo vamos colocar como se fosse aqui, ó. Ele olha bem as thumbnails, depois ele vai olhar, né, o seu título para ver se ele é atraente para cliques, certo? Depois ele vai olhar o quê? Hã? Roteiros e conteúdos. Se os seus conteúdos vai ser útil para que ele possa divulgar. Então, está aqui, ó. Esses aqui vai combinar com esses. Com esse aqui, ó. Para que ele possa divulgar, tem que ter um bom roteiro e um bom conteúdo. Porque se o usuário entra no seu. Ele entra aqui no seu conteúdo, no seu roteiro, no seu conteúdo, ele vai ver se presta, se está de acordo com o que ele quer ouvir. Se não, ele vai embora. Se não estiver de acordo, se não estiver de acordo, se não gostar, ele vai embora. Do seu jeito de falar, não sei o que, tanta coisa que tem, né? Que a pessoa ouve. E aí, através disso, o algoritmo vai olhar, porque isso aqui tá, o algoritmo está vendo a retenção do usuário, ver se o usuário se está gostando aqui do roteiro e do conteúdo. Aqui está certo. Aqui, ó. Aqui é onde que está o poder da divulgação. É no roteiro e no conteúdo, onde ele vai olhar realmente se o seu conteúdo ele é útil para que ele possa continuar distribuindo. O algoritmo do YouTube, ele vai olhar isso aqui, ó, o roteiro e o conteúdo. Então, por isso que aqui nós não podemos o quê? Tratar o YouTube como se não fosse uma profissão. Aqui tem que ter isso. Olhar bem, estudar a teoria, né? Praticar tudo aí que você está vendo sobre o seu nicho e colocar em prática, produzindo bons conteúdos, para que sim você possa ser uma pessoa desse nível aqui, ó, de mentalidade de crescimento. Agora, se não fizer as coisas certas, aí você vai começar a colocar dificuldade, dizer que o YouTube não divulga os seus vídeos, que não presta. E eu entendo uma coisa, ainda que nós fizermos um conteúdo de qualidade, olhando todos os passos, uma mentalidade de crescimento, olhando as thumbnails, olhando os bons títulos, os bons roteiros, os bons conteúdos e fazendo tudo isso aqui redondinho do jeito certo, ainda assim, ainda demora entre 6 meses a 1 ano e meio para isso pegar atração. Então tem que ter uma constância na produção de conteúdo de qualidade, com SEO, tudo para estar bem ranqueado lá dentro dos programas do YouTube. Demora isso aí tudo ainda. Pode demorar de 6 meses a 1 ano e meio você postando conteúdo sem ver resultado. Sem ver muito resultado. Mas uma hora chega, uma hora explode, uma hora bomba. Bom. Aí é onde você vai começar a ter resultado. Então,
Se você é do grupo 2 aqui, ó, grupo 2, que tem a mentalidade de crescimento, você vai dar muito certo aqui no YouTube, certo? E se você tem uma necessidade de aprender mais como funciona todo o marketing digital, para você divulgar os seus produtos, ou se você não tem produto e quer criar um produto, porque não só funciona porque não há somente uma só maneira de ganhar dinheiro com o YouTube, mas tem outras maneiras também de ganhar dinheiro aqui nessa plataforma. E para isso eu vou deixar um link aqui embaixo e você pode ver o resultado de várias pessoas. Então, se você estiver nesse grupo aqui, no grupo 2, que é o mentalidade de crescimento, se você estiver nesse grupo de pessoas que vai olhar tudo que eu falei aqui sobre thumbnails, títulos, roteiros e conteúdos, vai seguir essa maneira aqui para ver se boas thumbnails, bons títulos e bons conteúdos. É o mesmo daqui, ó. Bons thumbnails, bons títulos, bons roteiros e bons conteúdos. Temos que fazer isso para que possamos encarar o YouTube como uma profissão e assim colocar a mão na massa com mentalidade de crescimento. Então, se você entendeu isso, tem um link aqui embaixo, você pode se cadastrar e você vai ter mais conhecimento para aplicar os seus negócios aqui no YouTube. Muito obrigado. E aqui tem um vídeo para você. Até.